Bom, preste atenção aqui, gente, ó. Imaginemos o tema coringa que eu gosto de usar para ser didático. Isso aqui, que vocês vão encontrar aqui agora, além dessa parte da indiscutível que é notório, é muito importante para vocês entenderem qual é o valor semântico do parágrafo introdutório. Suponhamos que a nossa redação tenha por tema esse tema aqui. Esse tema aqui é um tema comum, mas infelizmente, apesar de ser comum, está em constante evidência, né? E a gente não vai ficar fazendo violência urbana. Esse tema aqui é só para você entender a construção do parágrafo. Depois nós iremos para as redações que eu disse que eu vou mostrar aqui a vocês. Mas para você entender o que vai acontecer, suponhamos que o tema da sua redação, acho difícil ser este tema hoje, né? Mas vai que está em evidência, né? Infelizmente, é algo que não para, a violência aí está sempre em evidência, né? Vamos supor que o tema da sua redação seja violência urbana. Aí eu quero construir o parágrafo introdutório, né? Dentro deste modelo que eu acabei de aprender. Vou usar esse é indiscutível que, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou usar o é indiscutível que. Que foi que eu disse a vocês? Qual é a finalidade do primeiro período? Não é apresentar o tema? Aqui está o tema, violência urbana. Só que o tema é curto. Eu vou circular a palavra mais importante. Entre violência urbana, qual é a palavra mais importante? Então, ó, circulei violência. Vou fazer aparecer a palavra violência no período inicial. Aí eu começo a minha redação assim, ó. Vamos lá. É indiscutível que a violência, ó, é indiscutível que a violência tem aumentado, ó, é indiscutível que a violência tem aumentado bastante, é indiscutível que a violência tem aumentado bastante, sobretudo nos grandes centros. Olha só como é que eu fiz algo bem objetivo, bem claro, não inventei moda. Veja se a finalidade foi alcançada. Não estou preocupado com a indiscutível, estou preocupado com a finalidade. Veja se a finalidade foi alcançada. Apresentei ou não apresentei o tema? O tema da redação, perdão, não é violência urbana? Eu não enxergo aqui algo relacionado à violência urbana? Já que eu quis usar o indiscutível, a informação de fato não é indiscutível? Ó, é indiscutível que a violência tem aumentado bastante, sobretudo nos grandes centros. Então eu consigo enxergar o tema aqui, não enxergo? Eu sou capaz de ver o tema da minha redação ali. Sim ou não? Eu vejo o tema, a violência urbana está ali. Eu necessitei de usar violência urbana, o binômio violência urbana, para apresentar o tema? Não. Bastou usar a palavra o quê? Violência associada a esta expressão aqui, grande centro. Então você consegue ter a convicção de que o tema se faz presente. Tudo bem? Legal? O que eu tenho de fazer agora? Tenho de apresentar os argumentos, sim ou não? Aí existem algumas expressões, eu vou mostrar a vocês a de que gosto. Eu gosto de mostrar ao aluno esta aqui, ó. Só que há um detalhe interessantíssimo aqui dentro. Então preste atenção, ó. Dentre tantos, aí você vai ver o que eu vou fazer aqui agora, ó. Vou colocar isso aqui em caixa alta, né? Dentre tantos fatores, já já você vai entender o porquê disso. Dentre tantos fatores relevantes, podemos citar. O que eu vou citar agora, gente? O que é que eu irei citar agora? Os argumentos, sim ou não? Daqui a pouco eu volto ali para explicar o fator, tá? Dentre tantos fatores relevantes, podemos citar. O que eu irei citar agora? Argumentos. Aí eu vou citar o primeiro argumento. Existe um argumento que funciona como uma espécie de coringa, que serve para quase todos, eu disse quase todos os temas. Que é este aqui, ó. Podemos citar o descaso
dos governantes ou qualquer outro sinônimo. Repare aí, violência doméstica, descaso de corrupção, né, que está em evidência. Operação Lava Jato, corrupção, descaso dos governantes. Mas é quase todo, tá, meu aluno? Eu não disse que é para todo. Então, assim, na pior das hipóteses, estou desesperado, não veio nada à minha cabeça, não sei o que escrever. Veja se para aquele tema dá para você escrever algo relacionado a o descaso do governo ou qualquer outra coisa sinônima, meu aluno. Não precisa ser exatamente esta expressão. Mas é para quase todo o tema, tá? Não serve para todos. Vocês se lembram daquele tema enxuto, seco, direto? O avanço da mulher em pleno século XXI, né? O papel da mulher em pleno século XXI. Aí houve um aluno que eu acho que ele entendeu que era para usar em qualquer situação isso. Aí ele fez mais ou menos assim, ó. É notório que a mulher prosperou bastante com o passar do tempo. Dentre tantos fatores relevantes, podemos citar o descaso dos governantes. Ficou esquisito isso, não ficou? Deu a entender o quê? O governo deu mole e a mulher prosperou. Deixou votar, deixou trabalhar, deixou fazer um monte de coisa e a mulher foi avançando. A mulher corrigiu, tá? Foi, daqui a pouco a mulher vai dominar o mundo, né? Não é verdade? Então não ficou interessante aquilo ali não. Então é para pensar, eu falo, não é para você decorar e sair jogando o que você decorou. Com este esquema ou fora deste esquema, diante de qualquer outro, eu tenho de pensar. Isso é um diante de vários que há. Bom, aí coloquei o argumento 1 aqui, ó. Tá aqui o argumento 1. Daqui a pouco eu vou voltar. Ó, argumento 1. Agora eu vou criar o argumento 2. Vou colocar aqui, ó, e a miséria. Miséria, pronto. Então repare que eu citei 2 argumentos. Vamos ler agora o parágrafo inteiro para ver como é que ficou. É indiscutível que a violência tem aumentado bastante, sobretudo nos grandes centros. Dentre tantos fatores relevantes, podemos citar o descaso dos governantes e a miséria. Ok. Argumento de número 1 e argumento de número 2. Repare que eu usei a expressão fatores ali, não usei? Torno a bater na mesma tecla. Não é decorar e escrever qualquer coisa. Se você usa a expressão fator ou fatores, fator é sinônimo de quê, meu aluno? É sinônimo de causa. Então, prestem atenção. Repare que este parágrafo introdutório, ele vai apresentar uma relação de causa e efeito. Causa e efeito ou causa e consequência. Aliás, várias questões da FCC trabalham isso, né? Relação de causa e efeito. Vamos fazer muito aí. Prestem atenção aqui comigo. Relação de causa e efeito, relação de causa e efeito, relação de causa e efeito. Se eu estou dizendo, dentre tantos fatores relevantes, podemos citar, o que eu estou citando necessariamente tem de ser o quê, meu aluno? Tem de ser uma causa. Causa de quê? Daquilo que eu escrevi no período anterior. E o que foi que eu apresentei no período anterior? É indiscutível que a violência tem aumentado bastante. E aí eu vou anunciar causas do aumento desta violência. Vamos ver se é coerente, se há coerência dentro do que eu escrevi aqui. É razoável afirmar que o descaso do governo é causa de aumento de violência? Sim ou não? Posso ou não posso dizer isso? Posso. Não posso? É razoável afirmar que a miséria pode ser causa de aumento de violência? Sim ou não? Então, estes argumentos que eu apresentei aqui para vocês, de fato, eles são o quê? São fatores, são as causas do que eu coloquei no período anterior. Então aqui houve coerência. Qual é o receio? Mais uma vez eu bato na mesma tecla. Do aluno que só decora a estrutura e não sabe o que está escrevendo. Às vezes, lá na hora em que o aluno está selecionando as ideias, aquela hora da pescaria, né? Ele seleciona lá 2 boas ideias
E no momento em que ele começa a produzir o primeiro período dele e articular o segundo, os argumentos que ele apresenta aqui na frase, aqui no segundo período, não se encaixam como causa do que ele colocou no período anterior. Às vezes, aqueles argumentos se encaixam perfeitamente, não como causa, e sim como consequência. Aí o cara decora, ele acha que ele tem que usar dentre tantos fatores, vírgula, podemos citar, mas não sabe o que a expressão fator ou fatores vai produzir. Cara, aquilo ali já está dizendo, tem que citar causa, meu filho. É a causa que você colocou lá no período anterior. Existe uma relação de causa e efeito. Você já deu o efeito e agora eu quero a causa desse efeito. Só que às vezes o cara inverte isso, não percebe que inverteu, continua usando a expressão fatores e o que eu vejo depois do citar não são fatores, não são causas do que está escrito no primeiro período. São, por exemplo, consequências. Aí isso aqui fica coerente ou incoerente? Incoerente. Faltou lógica aqui. Como é que você vai chamar isso aqui de causa se isso aqui não está sendo encaixado como causa? Não é a causa de algo. Está sendo encaixado como efeito de algo. Se é efeito, não é causa. E aí, eu tenho de pensar nisto antes de escrever, antes de selecionar as minhas ideias. Então, se o que vem depois da palavra, do verbo citar, não for causa, eu não posso usar o que, gente? Fatores. E se não vou usar fatores, se forem consequências, eu uso o quê? A palavra o quê? Efeito. Porque efeito é sinônimo de consequência. Tudo bem, pessoal? Aí, preste atenção. Então aqui, ó, eu posso usar fatores ou efeitos. Vai depender do que, gente? Dos argumentos que você está colocando. E aí vai ficar assim, dentre tantos efeitos relevantes podemos citar. E é você que tem de pensar nisso na hora que você estiver escrevendo. Será que os meus argumentos são causais? Ou será que os meus argumentos são consecutivos? Vocês entenderam? Aí posso usar causa, Tiago? Posso. Faz só que adaptar aqui a concordância. Dentre tantas causas relevantes podemos citar. Posso usar consequência, Tiago? Pode. Vai fazer a adaptação da concordância. Dentre tantas consequências relevantes, aliás, consequência é melhor porque é maior, né? Entre efeito e consequências, logo consequência que é maior, mais linha. Dentre tantas consequências relevantes podemos citar, mas eu tenho de pensar, meu aluno, não é? Eu sei que a maioria decorou dentre tantos fatores. Mas quando você decora dentre tantos fatores, você já está dizendo para mim que você vai citar são fatores. Fatores são causas. E se não forem causas, gerou incoerência. Aí é o momento em que você segue o caveirão, segue a estrutura e vem o examinador e fala, parágrafo incoerente. Aí você, caraca, por que incoerente? Eu fiz exatamente aquilo que eu aprendi. Só que o que vai acontecer na hora da prova? Principalmente depois que você é estimulado a pensar nisto. Lá na hora da prova, vai acontecer isso aqui, ó. É o ambiente propício para acontecer isso. Quando você estiver escrevendo o argumento, ou melhor, os argumentos, vai bater aquela dúvida. Caraca, será que isto que eu estou colocando aqui é fator? Ou será que isto que eu estou colocando aqui é efeito? Se for efeito e eu puser fator, vai ficar ruim. Se for fator e eu puser o efeito, também vai ficar ruim. E agora? Essa dúvida sempre acontece na hora que dá para acontecer, né? Você vai ficar ali pensando em relação de causa e efeito. Isso aqui se encaixa como causa ou isso aqui se encaixa como efeito? Fiquem tranquilos. Caso isto aconteça, e pode ser que aconteça, você não vai usar nem fator e nem efeito. Não vai usar causa e nem consequência. Surgiu uma dúvida em relação aos argumentos. Eu não sei se os argumentos são causais ou consecutivos. Consecutivo é consequência, tá? Eu não sei se os argumentos são causais ou consecutivos. O que eu faço, Tiago? Para evitar possíveis incoerências e a retirada de pontuação, lógico. Fique tranquilo. Você vai usar a palavrinha o quê? Aspectos. Por quê, Tiago? Porque os aspectos podem ser causais ou consecutivos.
Sacaram a malandragem? Dentre tantos aspectos relevantes, podemos citar patati patatá, patati patatá. O aspecto pode ser a causa, não pode? Não pode ser um aspecto causal? O aspecto não pode ser um aspecto consecutivo? E se um for a causa e o outro for o efeito? Como você falou de contraditório, você pode apresentar um argumento que seja a causa e outro que seja o efeito. Aspecto. Na dúvida, o que eu vou fazer, Tiago? Vou usar só aspecto. É a verdade. Para não haver erro. Copinha aí, pessoal, por gentileza. Entenderam isso aqui, gente? Então, ó, não é só decorar dentre tantos fatores, não. Pense no que você está escrevendo. E quando eu mostrar a redação pronta a vocês, isso vai inovando, gente. Você decora lá um formato e tem que treinar, não tem de treinar? Vai treinando, 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 treinando. Daqui a pouco você está criando coisas novas. Não precisa ser exatamente isso. Daqui a pouco você vai perceber que é possível usar outras expressões. Fale, meu amigo. Poderia usar. É facultativo. Não é uma regra, não, mas você poderia colocar porque eu estou enumerando ali, tá? Pois não. Podemos, dentre tantos acontecimentos relevantes, podemos citar... Não, estaria errado, não. Aqui neste texto não estaria, né? Dentre tantos acontecimentos relevantes, podemos citar o descaso dos governantes da miséria. Aqui encaixaria. Encaixaria. Os acontecimentos podem ser causais, podem ser consecutivos também. Pode ser causa ou consequência. Ó, dentre tantas características, dentre tantos acontecimentos, dentre tantos exemplos relevantes, você vai pensando em outras possibilidades. Você tem uma. Aí você tem de fazer o quê? Qual é o seu papel de dever de casa? Treinar. No momento que você estiver treinando, faz uma redação, faz outra. Esse cara aí que ganhou 10, ele se tornou aquele aluno mala. O que é aquele aluno mala? Todo dia o cara vinha com um texto para eu analisar. Aí era comigo ou com outro professor lá, o Pedro, né? Aí ele passa, cara, aquele aluno. Fala, vai lá, Pedro, vai lá falar com ele lá. Mas coitado, o cara virou aluno mala, mas ele teve lá toda a assistência que ele necessitou. Era o último ano dele. Há um limite de idade para essas provas aí, né? Era o último ano que ele podia fazer. O cara já tinha ficado reprovado 2 vezes em redação. Imagina o cara, desesperado. E ele escrevia muito mal, gente. Pense numa pessoa que escreve mal. Pensou? Multiplique isso por 10. Era o cara. E ele tinha essa consciência. Ele, pô, professor, eu não sei escrever direito. Mas na área dele ele arrebentava, né? Como pode? Camarada formado lá em dentista, né? Arrebentava na área dele e precisava escrever um texto para ganhar 5. Ele não estava conseguindo fazer isso. Então, ele absorveu a ideia. Tem de fazer uma redação por dia. Foi o que ele fez. Faz tempo isso. Foi uma época que eu tive até um curso lá no centro do Rio. Aí o camarada ia lá quase todo dia. E aí, professor? E aí? E aí, o que começou a acontecer? Ele fez tanta redação, mas tanta redação, que ele mesmo começou a inovar. Ele mesmo começou a perceber, eu posso usar 2 pontos aqui, eu posso usar acontecimentos ali, eu posso usar exemplo aqui. Vocês vão ver aqui o que ele fez. E foi bem legal, porque lá no dia da prova dele, quando ele foi lá levar o rascunho pra gente olhar, e aí foi o momento que eu dei 7, 8, não me lembro, pro rascunho dele, antes de ter a nota final, mas ele saiu dali tranquilo, porque mesmo que não tivesse lá alcançado 10, ele teria passado, que ele precisava de 5, né? E, surpreendentemente, ele ganhou 10. O que ele falou lá? O que ele compartilhou? Essa redação aqui que vocês estão vendo, violência urbana, é a que eu uso para didática. Depois a gente vai fazendo outros temas, mas você entende o que tem de ser feito com violência urbana. O cara decorou essa redação. Ele decorou a redação violência urbana, estava com a redação toda decorada na cabeça dele. Aí quando começou lá a prova, o que ele fez? Podem começar. Começou a escrever no cantinho lá da folha, num cantinho qualquer, escreveu lá toda a redação que ele tinha decorado. Aí quando ele foi fazer a redação dele, o que ele ficou fazendo? Ele olhava para a redação que ele decorou e tentava adaptar ao tema, sim ou não? Ganhou 10. Perceberam? Mas isso tem que ter... Isso é mais do que decorar caveirão, isso é decorar a redação inteira.
E o cara fez tanta redação que ele já estava cheio de modelinho de redação, cheio de tema. Ele fez muito tema, gente. Aliás, o que eu fiz aqui no módulo? A gente fez um módulo aqui de redação, não foi? Aí eu pedi para o aluno fazer um tema. Vantagens e desvantagens da internet. Qual foi o tema do TRE? Não foi algo aí relacionado à internet? Qual foi o que teve, foi da internet? Foi o TRE ou foi o TRF? Foram os dois? Houve um aí, democracia, alguma coisa na internet, né? Pois é, a gente fez aqui no módulo vantagens e desvantagens da internet. Aí vem o concurso do TRE pedindo alguma coisa envolvendo o quê? Internet. Por que eu abri o leque? Quando eu pedi para o aluno falar de desvantagens e vantagens da internet, é algo muito aberto, muito amplo, né? Aí eu fiz a correção de todas as redações dos alunos, falamos sobre esse tema. Então o cara que fez o módulo, ele chegou lá na hora da prova já com ideias. E foi mais ou menos o que aconteceu com esse cara aí. Foi um tema falando de obesidade, como ele é da área de saúde, né, de certa forma, dentista, havia muito tema nesse sentido, né? Vocês vão ver aqui daqui a pouquinho aqui. Bom, então, aliás, vamos avançar aqui. Vamos ver o que o cara fez no parágrafo dele, ó. Aí você vai ver, repare se há alguma semelhança. Repare, o tema da redação do cara foi o aumento do número de adolescentes obesos. Obesos é a expressão mais rigorosa, tá? Nada o impede de falar obeso, só que obeso é o rigor gramatical, tudo bem? Como o amigo é fresco, fala de acordo com o rigor, eu estou falando obesos. Então não se assuste com esta expressão, com esta pronúncia não. O número de adolescentes obesos. Aí, olha o que o camarada fez. Ele só não usou a indiscutível aqui, ó. Ele usou ali o quê? Trocou, colocou sabe-se que. Olha aqui para o meu parágrafo aqui. E leia o primeiro período. Olha o meu primeiro período e olha o primeiro período dele. Sabe-se que o percentual de jovens com sobrepeso tem crescido bastante nos últimos anos. Saca? É indiscutível que a violência tem aumentado bastante, tem crescido bastante, sobretudo nos grandes centros, nos últimos anos. Percebeu o que ele começou a fazer ali, ó? Deu certo lá com ele, né? Vamos lá, vamos à finalidade. A estrutura, gente, é o que menos importa. O importante é a finalidade. E além disso, você sai com uma estrutura pronta. Você já viu ali como é que você começa a introdução e qual é a expressão. De vermelhinho, gente, o vermelhinho aqui é o que já está pronto, é o que você já coloca no seu papel. Daqui a pouco eu vou colocar todas as expressões do início ao fim para vocês entenderem melhor. Olha o primeiro período desse cara aqui. Primeiro período não é apresentar o tema? O tema ali não é o aumento do número de adolescentes obesos? Ele apresentou ou não apresentou? Sabe-se que o percentual de jovens com sobrepeso tem crescido bastante nos últimos anos. Apresentou ou não apresentou? E ele fez algo aqui sensacional. Eu gostei muito da introdução dele. A introdução ficou legal. O desenvolvimento é que não ficou, ó. Aí ele mudou já um pouquinho, ó. Dentre alguns fatores, ó. Responsáveis, viu? A menina ele falou acontecimento. Ele já botou aqui o quê? Responsáveis por essa situação, ó. Mas isso demanda treino. Você vai treinando, daqui a pouco novas ideias vão surgindo dentro de um padrão que você criou, daqui a pouco você cria a sua estrutura. Dentre alguns fatores responsáveis por essa situação, podemos citar os maus hábitos alimentares. Não pode escrever aqui, né? O primeiro argumento dele é o quê? Os maus hábitos alimentares. Aí ele jogou isso aqui, característica encontrada com frequência nesta faixa etária. Associada a, segundo argumento, associada a quê? A ausência da prática de exercícios físicos. Então, primeiro argumento é o quê? Mau hábito alimentar. Segundo argumento, ausência de atividade física. Só que ele usou um negócio aqui que eu gostaria que vocês decorassem. Isso é um clichê, né? Como dizem por aí, como já foi dito muitas vezes, neste mundo nada se cria, tudo se copia. Isto aqui eu posso enfiar em quase tudo. Esse negócio de característica encontrada com frequência, patati patatá. Vem aqui comigo, ó. Vamos enfiar aqui? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Ele colocou entre o argumento 1 e 2, não foi? Vou tentar fazer da mesma forma que ele. É indiscutível que a violência tem aumentado bastante, sobretudo nos grandes centros. Dentre tantos fatores relevantes, podemos citar o descaso dos governantes, característica encontrada com frequência no Brasil, e a miséria. Perceberam? Então esta expressão, característica encontrada com frequência, patati patatá,
vocês podem colocar em quase todas as ocasiões. Meu aluno é para decorar só o característica encontrada com frequência e não característica encontrada com frequência nesta faixa etária. Tá legal? É só o característica encontrada com frequência. Eu poderia fazer menção aos dois, ó. Poderia também, ó, se eu quisesse fazer menção aos dois. Dentre tantos fatores relevantes, podemos citar o descaso do governante e a miséria, características encontradas com frequência no Brasil. Perceberam? Então esse negócio eu posso encaixar em quase todos os lugares. É só você usar a criatividade. Então, ó, estou dando ferramentas a vocês. Guardem estas expressões. Isso aqui é o que eu chamo, brincando, de encher linguiça de forma técnica. É saber encher linguiça, não é de qualquer jeito, né? E aí, o que aconteceu ali na redação do rapaz? Ó, ele usou a palavrinha mágica sabe-se que, ó, não é obrigado a usar indiscutível que, ele quis usar sabe-se que. Poderia não usar nada, poderia começar lá o percentual de jovens com sobrepeso, assim como poderia começar a violência ter aumentado. Posso retirar isso aqui se eu quiser, mas usar não há problema. Lembre-se disso, o ruim é o que vem depois, é como você vai articular esse troço. Aí ele fez ali, ó, tópico frasal, né, que é a frase mais importante. Ó, argumento 1, má alimentação. E o argumento de número 2 é o quê? A pouca prática de exercícios físicos.